boa tarde, boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar com vocês, meus queridos alunos do CC. E vamos continuar, né? Claro, nada melhor do que nós aí nos encontrarmos para poder ver rapidamente algumas dicas para algumas das nossas matérias da Matemática 1. Olha aí, pessoal, vou dar umas dicas agora, porque o vídeo tem que ser rápido, de coeficiente angular da reta. O que é o coeficiente angular da reta? Vamos lá. Como é que eu posso achar esse coeficiente? Primeiramente, se eu conhecer a equação reduzida. Porque a equação reduzida, ela, se é que vocês lembram, é nesse formato. Y igual a mx mais m. Quem é esse m? O coeficiente angular. Tá certo? Daqui a pouco nós vamos falar desse m, que é quem? O coeficiente linear. Tá certo? Linear, ok? Então, por exemplo, se eu pego uma equação de uma reta e coloco ela na forma reduzida, se eu tiver a geral, eu posso colocar na reduzida. Se já vier reduzida, lembram qual é a principal característica da equação da reta reduzida? É aquela que deixa o y sozinho do lado esquerdo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Acho o coeficiente linear dessa equação aqui. Y igual a 3x mais 8. Lembre que esse m e esse m são números, pessoal. Tá aqui, ó. Quem é o m aqui? 3. Quem é o n? 8. Então, esse 3 aqui é que é o m, ou seja, o coeficiente angular. Então, era só dizer, ó, o coeficiente angular é quanto? 3. Tá bom? Aí o coeficiente linear, logo falando logo aqui, é o númerozinho que fica só. Certo? Aqui o coeficiente linear é quanto? 8. Mas eu estou querendo só o angular, né? Por enquanto. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui. Se eu tivesse essa equação 3x mais 2y mais 1 igual a 0. Ela está em que forma? A equação de uma reta. Mas está na forma geral. A forma geral é aquela ax mais by mais c igual a 0. Se ela estiver na forma geral, que é nesse caso aqui, está na forma geral, o que é que eu faço para encontrar o meu coeficiente angular? É só eu colocar na forma reduzida. Vou reduzir isso aqui. Muita gente teve dúvida na quinta questão. Que a gente fazia as matrizinhas lá e tal, achava a equação geral para botar para reduzida. É só isolar o y. Como é isolar o y? Eu tenho o lado esquerdo da igualdade, o lado direito da igualdade. Eu pego esse lado esquerdo e deixo só quem está com y. Ó, quem é que vai para lá? 3x vai menos 3x. Quem é que vai para lá? O 1 que vai menos 1. Esse 2 ele passa dividindo tanto o menos 3x quanto o menos 1. Então vai ficar y igual a menos 3x sobre 2 menos 1 sobre 2. Na medida que esse y ficou só, é a reduzida. Pronto, acabou. Essa aqui é a equação reduzida da reta. Tá bom? Então, e agora, quem é meu m? Quem é meu n? O m é quem está com x. Quem que está com x? Menos 3 sobre 2. Esse m é o seu quê? Coeficiente angular. O n, no caso, né, o coeficiente linear, quem é? Menos 1 sobre 2. O que é que a gente aprendeu aqui? Que quando eu tenho uma equação reduzida, é fácil. Quem tiver com x é o coeficiente angular. Tem outra forma? Tem. Essa aí vai ser a forma principal que a gente vai usar. Mas tem outras formas. Por exemplo, se eu tiver dois pontos da reta. Se eu tiver 2 pontos da reta, você tem duas formas para resolver. Vamos supor que ele diz R é uma reta que passa pelos pontos por A, 2 e 3 e B, 0 e menos 2, tá bom? O que é que eu faço para achar o meu coeficiente angular? Você tem duas formas. Uma é porque se você tiver os dois pontos, você não pode colocar lá na matriz, colocar x e y, colocar esses dois pontos, completar com a coluna de 1 e encontrar a equação geral, não é isso? Depois da equação geral, aí você acha a reduzida e acha o m. Mas, professor, tem um modo mais fácil? Tem. Tem essa formulazinha, ó, que o m
é igual ao ΔY sobre o ΔX. Ou seja, o M é o Y do segundo ponto menos o Y do primeiro, dividido pelo X do segundo menos o X do primeiro. Então, uma formulazinha para encurtar, para você não fazer a matriz, e se ele pedir só o coeficiente angular, você achar logo. Como é que eu aplico aqui? M é igual, quem é o Y do segundo ponto? Menos 2. Menos, quem é o Y do primeiro ponto? 3. Quem é o X do segundo ponto? 0. Menos, quem é o X do primeiro? 2. Então vai ficar em cima menos 5 e embaixo menos 2. Menos com menos dá mais, dá 5 sobre 2, ou ainda, se quiser, 2,5. Ou isso está correto. Pronto, eu acharia o M. Eu estou só atrás do M, coeficiente angular. Tá bom? Tem outra maneira, professor, de achar o meu coeficiente angular? Bom, essas duas maneiras aqui, pessoal, já são, assim, já praticamente cobre tudo, né, que a gente precisa. De alguma forma você vai achar esse coeficiente angular. E a gente vai precisar muito dele, bastante. Quero dizer só outra coisa. Um terceiro ponto, tá? Porque pode também vir atalho. Vamos supor que ele dá uma reta aqui no plano cartesiano. Está aqui o Y, está aqui o X, tá aqui o zero. Agora você vai entender, por exemplo, vou fazer aqui uma retazinha aqui de vermelho, uma reta R, crescente, né? E tal. O que é, na realidade, este coeficiente angular? Já está dizendo o nome, angular. Então tem a ver com o quê? Com ângulo. Então, na realidade, se ele me der esse ângulo aqui, certo? Vou chamar um ângulo alfa. O M é a tangente desse ângulo alfa, certo? Ou seja, o M é a inclinação desse ângulo alfa. É a inclinação dessa reta, desculpe, a inclinação da reta, tá bom? Que é justamente a tangente desse alfa. Ou seja, se ele me der que o alfa é, no caso, vamos supor, 45 graus, como é que eu vou tirar o M? O coeficiente angular? O M vai ser a tangente de quanto? 45 graus. E se eu olhar lá na tabelinha de tangente, eu vou ver que isso aqui dá quanto? 1. Entendeu? Então você pode, eu ensinei 3 coisas para vocês. Se você tiver a equação reduzida, já está no ponto. Quem é o M? Quem vem com X. Se tiver a geral, você bota na reduzida e isola no Y e já tem o M. Se ele lhe der 2 pontos, você pode fazer o ΔY sobre o ΔX. Esse Y menos esse Y em cima e embaixo. Esse X menos esse X embaixo. Tá? Tira o M. Como é que eu acho agora o coeficiente angular? Quando eu tenho o desenho e esse ângulo aqui, ó, tem que ser este aqui. Porque tem esse ângulo, tem esse aqui, tem esse aqui. Tem que ser esse, ó, de cima do lado direito. Se ele me der esse ângulo, eu tirar a tangente desse ângulo, também é o M, a inclinação da reta. Tá bom? Essa aulazinha aqui somente para inclinação da reta, que é o coeficiente angular. Tá bom, galera? Tudo de bom.